Bom, eu e o Felipe Brosco agora vamos entrevistar o Flávio de Oliveira, né, que é head de renda variável da ZAL Investimentos e já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Valeu, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Ô, Flávio, as bolsas globais, elas estão enfrentando aí um momento complexo de intensa turbulência, né? E claro, né, o Brasil não segue ileso nisso tudo. Hoje, a Bolsa Brasileira está mais barata que no governo Dilma. O que isso significa para o mercado? Bom, basicamente a gente está tendo aí um reflexo muito grande. Acho que os principais gatilhos que a gente tem em ordem seria uma elevação de juros no mercado americano que pode ser mais forte do que a gente imagina, uma possível recessão a nível global e, por fim, ano eleitoral. O que isso significa? Cara, na nossa visão, significa exatamente o que tu colocou, que os ativos estão extremamente descontados, que os ativos estão extremamente baratos. Agora, o ponto pode ficar ainda mais barato e o investidor precisa ter estômago para passar por esses momentos de volatilidade. Então, acho que é aquele momento perfeito para o investidor repensar se o percentual da sua carteira de renda variável está adequado ao estômago, né? Para a gente é basicamente isso. Legal. Tá certo. Uma outra questão, né? O ano de 2022 tem sido aí de fortes emoções para a Bolsa brasileira, né? Até aqui o Ibovespa aí já chegou a subir quase 16%, depois zerou os ganhos, agora acumula uma valorização aí de um pouco mais de 7%. Vale a pena investir na Bolsa e em ações estatais em ano de eleição? Olha, eu acho que ano de eleição ele realmente traz uma volatilidade adicional aos ativos, mas no final do dia acaba sendo muito mais isso, né? Uma volatilidade adicional. O investidor ele tem que ter uma visão muito mais ampla. Então, vamos pegar, por exemplo, o Banco do Brasil. Poxa, o Banco do Brasil está passando aí por um momento de extrema volatilidade, porque as pessoas têm medo que haja uma intervenção estatal mais forte sobre o banco. Então, isso é uma questão ruim. Agora, o ativo está negociando abaixo do valor patrimonial, é uma carteira extremamente sólida, é muito vinculada aí ao agrobusiness, né, que está despontando no Brasil e provavelmente vai continuar sendo bastante forte. Então, poxa, o ano eleitoral gera volatilidade, mas se o investidor quer comprar uma ação barata, ela tem que cair. E no contexto que a gente está vivendo, cara, pode ser uma excelente oportunidade. Vamos pegar a Petrobras, que está passando pelo mesmo movimento, né? Petrobras, existe um medo de que o governo comece a utilizar a empresa para fazer algum tipo de populismo, porque o mandatário atual fica trocando o CEO aí a cada 30 dias. O segundo presidenciável, né, que é o nosso ex-presidente Lula, fica dizendo que a empresa precisa fazer capex, precisa reinvestir, que esse preço de gasolina é um absurdo. Cara, isso daí é ruim para a empresa, mas levando em conta o ritmo de distribuição de dividendo e o preço do barril de petróleo, cara, pode ser uma grande oportunidade. Então, eu acho que a palavra o ponto principal pode ser uma oportunidade dependendo do contexto. Agora, a volatilidade é quase uma certeza. Você comentou aí sobre ano de eleição, né? Ano de eleição é uma coisa impressionante, né, no Brasil. Primeiro que você tem essa polarização, né? Você tem essa disputa de quem é o melhor, quem é o pior, enfim. Mas o grande problema é que mesmo não estando eleitos, né, ainda, né, tanto um candidato quanto o outro acaba influindo no mercado. O presidente Bolsonaro, por ser presidente, ele influi muito no mercado, e o ex-presidente Lula, mesmo estando aí na briga também para entrar no Palácio do Planalto, também, de certa forma, influencia no mercado. Até ou seja, já coloca as muitas falas... de suas posições, né? Exatamente. Então você tem aí as falas de ambos, né, que pode dar uma influenciada boa no mercado ainda, né? Com certeza. As falas dos presidenciáveis, elas acabam gerando volatilidade de curto prazo. Mas aí nós temos o segundo ponto, né?
as falas, eles estão jogando para a torcida, eles querem se eleger. A grande questão é o que vai acontecer depois que sentar na cadeira em 2023. Porque aqui, vamos pegar um exemplo, o ex-presidente Lula, lá no início dos anos 2000, quando ele se elegeu dizendo que não ia pagar a dívida externa. Quando ele sentou na cadeira, foi carta aos brasileiros. Então, acho que, para mim, esse é o grande ponto. Eles estão falando, eles estão querendo se eleger, e isso gera volatilidade de curto prazo. Mas o que vai definir a trajetória, vamos dizer assim, e mesmo assim, a política, ela tem um grau de influência sobre os ativos, mas não é só a política, né? Existem fatores externos. Mas o que vai ser mais duradouro é o que vai acontecer quando o homem pegar a caneta e começar a governar. Então, acho que esse é o ponto principal. O que eles estão dizendo, não vou dizer que eu desprezo totalmente, mas eu não levo como o gatilho principal. Eu vou basicamente aproveitar esses momentos de volatilidade para comprar bons ativos a preços baixos, e se eu for tomar qualquer decisão lá na frente, vai ser baseado no que eles começarem a fazer, né? E Flávio, por mais que eles esbravejem, né, tanto de um lado quanto de outro, sem defender nenhum lado, você fala muito bem, né? Quando senta na cadeira, ou joga do jeito certo com o mercado, ou a situação pode não ser nada positiva para quem assumir a posição, né? Eu já nem sou um cara tão extremo assim, de achar que o presidente vai ter algum tipo de sanção. Eu só acho que se ele... E eu nem acho que isso vem do mercado, tá? Isso vem dos próprios entes políticos, né? O Brasil é um imenso centrão. Então, se a gente for pensar nesse ponto, vamos pegar o caso agora do Bolsonaro. A plataforma de eleição dele foi baseada em redução de Estado, em privatizações, em liberalismo na economia. Cara, o que aconteceu de fato disso? Cara, pouco. Houveram avanços, houveram coisas positivas, mas ele não está entregando o que foi prometido. Por quê? Porque era uma promessa de eleição, tal qual a promessa era o outro extremo do Lula lá em 2002, né? Então, não vou dizer que não dá para levar a sério, mas a gente tem que olhar o que a pessoa está fazendo e não o que ela está falando, né? Por isso que as propostas de governo, né, que deveriam aí ser seguidas com mais responsabilidade, né, Flávio? Totalmente. Na verdade, eu não acho que as promessas deveriam ser seguidas com mais responsabilidade. Eu acho que deveriam ser menos promessas. Mas é democracia, né? Não as promessas. Eu não sou... Mesmos, né? Aquelas que são colocadas como plano de governo, né? Exatamente. Mas também, vamos ser honestos, né? A população, e eu não falo do Brasil, vamos falar a nível mundial hoje isso, né? De forma geral, as populações querem soluções e as pessoas não se preocupam tanto se elas são viáveis, né? Elas querem ouvir elas querem que alguém fale o que elas querem ouvir. Então, esse mecanismo, ele acaba criando esse tipo de dinâmica na política democrática, e tá tudo bem. O importante é a gente ser cético e a gente filtrar, e a gente se adaptar a como essas coisas funcionam. Boa. Bom, ainda falando sobre a Bolsa Brasileira, né, que se descolou aí no mercado internacional, fechou o mês de maio aí no campo positivo, entre os principais índices, o que mais subiu aí foi o das ações pagadoras de maiores dividendos, né, com uma alta de 4,3%. Mas o Ibovespa também teve desempenho significativo aí com avanço de 3,2%. Como que você analisa esse cenário, Flávio? Bom, cenário de incerteza. O que é uma empresa pagadora de dividendos? É uma empresa que provavelmente ela é bem gerida, é uma empresa que tem um fluxo de caixa provavelmente estável, é uma empresa que ela já é consolidada. Por quê? Porque a empresa ela é bem gerida, tem que dar lucro, ela tem que ter previsão que vai receber dinheiro e ela já é uma grande empresa, provavelmente não tem um incentivo para fazer reinvestimentos. Então essa empresa ela é segura, né? E
acho que esse é o ponto principal. O momento é de volatilidade e a gente tem inflação alta. As pessoas querem proteger seu patrimônio. Para mim, as empresas pagadoras de dividendo estarem subindo reflete justamente essa insegurança do mercado com relação aos players de crescimento que, aliás, dominaram a bolsa, né, na última década. Isso, para mim, é um reflexo aí de duas coisas. Primeiro, esse movimento de rotação que a gente está vendo dos ativos de maior crescimento para os ativos de maior valor, somados aí a um certo grau de imprevisibilidade, né, as incertezas com relação ao mercado. Isso, para mim, e o reflexo disso no final são os ativos pagadores de dividendo, né, dando uma performance superior aos índices aí de blue chips e small caps. Legal. Agora, Flávio, um fato que está causando aí muitas dúvidas, também causando aí uma corrida às corretoras, né, são as ações da Eletrobras, né? O brasileiro vai poder usar a parte do fundo de garantia, né, do tempo de serviço, né, o FGTS, para comprar as ações da companhia. Se levarmos em conta de quem usou o fundo para investir na Petrobras e na Vale lucrou até 3.200%, vale a pena comprar ações da Eletrobras com FGTS? Olha, a gente está participando do processo da Eletrobras, então eu não sei se eu posso me manifestar sobre esse assunto, porque eu tenho um escritório de agentes autônomos. Se eu não me engano, estamos em período de silêncio. Entendi. Tem aquele famoso período de silêncio que a gente tem que respeitar, mas é importante a gente sempre perguntar, né? Não, com certeza. É porque o meu tipo de vínculo com o mercado de agente autônomo, ele me dá certas restrições. Não, com toda certeza. Brosco, você tem mais alguma pergunta? Tá pensando. Não, pensando que tá conferindo as informações aqui, Morales, mas pode tocar daí. Não, senão a gente encerra. Eu encerrei aqui as minhas perguntas. Então tá bom, agradecer a participação do Flávio, então, aqui nesse dia de hoje com a gente. Flávio, muito obrigado. Que isso, pessoal. Um forte abraço a todos aí, uma boa tarde.